que é geometria molecular? É o estudo da distribuição dos átomos espaciais em uma molécula, assumindo várias formas geométricas dependendo dos átomos que as compõem. Ela também ajuda a definir a polaridade de uma molécula. A base para a geometria ser criada é o número de átomos e as ligações do átomo central. As principais classificações de geometria são linear, angular, trigonal plana, tetraédrica, piramidal, bipiramidal e octaédrica. Um exemplo de geometria com 2 ou 3 átomos é a linear. Como exemplos temos HCl, CO2 e Cl2. E para explicar melhor, vamos demonstrar. Na geometria linear, formará um ângulo de 180 graus. Ele pode ser triatômico, moléculas diatômicas, ou moléculas triatômicas. Toda molécula diatômica é linear, mas nem toda molécula triatômica será linear. Outro exemplo de geometria com 3 átomos é a angular. Ela tem como exemplo a H2O, OF2, SO2 e a demonstração. A geometria angular, formada por H2O, formará um ângulo de 109 graus. Isso é porque o oxigênio terá 2 elétrons na sua camada de valência não ligantes. Isso fará com que crie uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, em consequência, empurrará os 2 hidrogênios para baixo, o que forma esse ângulo. A geometria com 4 átomos é a triangular. Ela tem como exemplo a BF3, BH3 e BI3. E agora a demonstração. Na geometria trigonal, formado por BF3, o átomo central, o boro, não terá elétrons livres na sua camada de valência, pois o flúor, nesse caso aqui, é mais eletronegativo, certo? Ou seja, os elétrons estarão mais perto do flúor do que o boro, formando um ângulo de 120 graus. Outro exemplo de geometria com 4 átomos é a piramidal. Nela, temos como exemplo a NH3, NF3 e PH3. E a demonstração. A geometria piramidal acontece quando há nuvem eletrônica na camada de valência do átomo central, sendo que 3 fazem ligações químicas e uma não. Os 3 átomos ligados ao átomo central não ficam no mesmo plano. O ângulo é de 107 graus. A geometria com 5 átomos é chamada de tetraédrica. Nela, temos como exemplo a CH4, Cl4, Si, Br4. Esta geometria tetraédrica, CH4, terá o carbono como elemento central e os 4 hidrogênios os elementos exteriores, certo? O carbono ele não terá elétrons livres na sua camada de valência. A geometria com 6 átomos é chamada de bipiramidal trigonal. E nela temos como exemplo a PCl5, SDCl5 e PF5. A geometria bipiramidal trigonal forma 2 pirâmides, uma embaixo e outra em cima. Acontece quando as 5 nuvens eletrônicas estão na camada de valência do átomo central, todas fazendo ligações. A geometria com 7 átomos se chama octaédrica. Nela temos como exemplo a SF6, SIS6 e a IOF5. A geometria octaédrica SF5 acontece quando há 6 nuvens eletrônicas na camada de valência do átomo central e todas fazem ligações químicas formando ângulos de 90 graus e 180 graus.